Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte. E eu sou Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast. Da nossa mesa. Essa mesa tá grande, né? Tá gigante. Vocês não têm ideia do tamanho que ela tá Tem hoje. muita mais mesa pra lá, muita mais mesa pra cá. É bem assim, dos discípulos de Jesus. Eu não sei aquele quadro. Quase. A gente podia ter, sim, várias pessoas na mesa com a gente. Antes de começar a papear, vou dizer... Se inscreva no canal. Vou falar de novo que tem gente assistindo e nem tem a coragem, gente. Bora marcar um coraçãozinho no vídeo, se inscrever no canal, então bora lá. Sininho. Só marca lá. Ajuda a gente. Obrigada. Porque, enfim, é que se a gente chegar a certo número, aí a gente consegue fazer certas coisas com o YouTube. Então, é isso que a gente tá querendo fazer, sabe? Deixar tudo um pouquinho mais profissional, crescer um pouquinho mais. E para isso a gente precisa da ajuda de vocês. E ajuda a entender se a galera tá gostando, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. É importante pra gente também, né? Mas hoje nós vamos falar de feedback. O que é feedback? Ou vulgo prestação de contas. Ou conversas corajosas também, que a gente já tem conversas corajosas. Aqui. Ou dar opiniões acerca da tua performance ou de algo que você está fazendo. Então, é o receber uma opinião acerca da tua pessoa, da forma que você está agindo, trabalhando, construindo algo. A gente fez um episódio sobre conversas corajosas, falando muito mais sobre estratégias para dar esse feedback. Então, para falar para as pessoas como a gente está se sentindo em relação às atitudes dela, ou enfim. E esse a gente quer falar sobre como nós recebemos isso. Por isso que o título é Feedback Não é Rejeição. Isso. Por quê, Ana Duarte? Porque, ai, eu amo esse tema. Existe toda uma gama de emoções, não é mesmo? Quando a gente fala de ouvir a opinião externa sobre nós, sobre a opinião de outra pessoa. Eu não tô nem falando de terceiros alheios que você nunca viu na vida. Eu tô falando mais de gente que você ama, ou gente que é... Teu chefe, teu chefe, gente namorado, que está marido. acima de você, que trabalha contigo, ou relacionamentos próximos. E existe um pêndulo. Parece que ou a gente tá em pé de guerra e toda opinião externa é algo negativo que vai vir. É um ataque pessoal a quem eu sou. Ou é 100% o que me define. Eu sou um capacho e todo mundo pode me pisar, dizer o que quiser e, é o que vai definir a minha pessoa. Então, assim, isso eu chamo de mimimi, capacho mimimi, guerra. O que eu tinha falado? Eu tinha outra expressão. Enfim. Por um lado, é o ser mimimi, por um lado, é ser completamente na defensiva. Então, por quê? Ambas as reações são não construtivas na hora de receber um feedback. Inúteis. Ambas as reações falam de medo de ser rejeitado, mas a gente reage como? Uns à defensiva e outros se submetendo. Então, tudo isso fala muito de também uma... Inferioridade, uma autoestima não colocada no lugar certo, de se deixar levar por temor dos homens. Tem um episódio sobre temor dos homens muito bom. Comecinho. Lá, acho que tá no Spotify. Só tá no Spotify, só nos streams, não tá no YouTube. Isso, tá nos streams, qualquer coisa de streaming de áudio. E aí, o que acontece? Como a gente tem essa defesa, seja ela ser passivo ou ser reativo, a gente simplesmente não aceita a opinião alheia. Porque a opinião alheia sempre é algo que vai me machucar. Só que isso não é verdade. Eu acho que as duas reações fazem com que a gente perca a oportunidade de crescer. Porque a gente... numa tentativa de se proteger, a gente se protege tanto que a gente morre do jeito que a gente é, então a gente não se transforma, a gente não evolui como pessoa, e do outro, a gente nunca é de verdade, porque a gente está se moldando de acordo com as demandas das outras pessoas, e isso não é produtivo. Eu acho que eu gosto de olhar para o tema feedback, tanto o dar quanto o receber, de enxergar ele numa perspectiva de amor. E não na perspectiva de rejeição. Porque eu me sinto amada se alguém gasta tempo
pra vir me falar sobre coisas e vir falar direito, obviamente, não é jogar os erros na sua cara, mas é em amor confrontar e falar, eu acho que isso não tá legal, eu acho que você errou aqui, eu acho que você pode melhorar aqui. Isso é amor ativo, é alguém que luta por você, e não alguém que tá lutando contra você. E aí que é o delicado. Às vezes eu tenho a impressão que o ouvir algo negativo de outro é essa pessoa me dizendo que não me ama, que não me respeita, que não me quer, que o que eu tô fazendo tudo é um lixo. Então parece que eu me abrir a não fazer as coisas em perfeição, ou o fato de que o outro tá enxergando o que eu sei que eu faço de errado, que você tá ligado? O que eu gostaria que o outro não visse, então eu automaticamente me sinto rejeitada porque, tipo, eles viram. Sabe assim, o meu maior medo aconteceu. A pessoa viu, a pessoa percebeu. Então eu serei rejeitada. Então às vezes é muito mais aqui do que de fato a outra pessoa me dando... Porque eu tô ouvindo algo que eu não quero ouvir. Vamos ser real? É chato, né? É ser chato. confrontado. Não é gostoso. Assim. Não é algo tipo, ai, que delícia, assim, me conta. Me fala todos os meus pontos cegos. Ai, sério, você acha que eu... Ai, você percebeu que eu minto quando eu tô debaixo de pressão? Ah, você percebeu que eu... Sabe assim, tipo, ninguém gosta. Só que aí eu acho que a nossa insegurança, o nosso medo o fato de sermos expostos, de certa forma, que nos pegaram no pulo, que nos pegaram, faz com que a gente reaja dessa forma. Às vezes as pessoas... É o que você tá falando, mano, alguém que me ama e simplesmente tá expondo um lugar onde eu posso crescer. Só que o que eu ouço às vezes eu nem tô ouvindo isso, mas o que eu absorvo me pegaram, perceberam, eu tô encrencado. E aí a minha reação automática é me proteger. E a raiva que surge desses momentos é muito desse lugar de necessidade de se defender. E daí a gente tem que se questionar. Isso aí é tarefa de terapia. Do que eu tô me defendendo? Eu tô me defendendo da opinião dessa pessoa? Eu tô me defendendo... Eu preciso me defender do que eu acho que eu preciso me defender? Porque às vezes a gente não precisa se defender da opinião da pessoa. Talvez eu precise me defender mais da minha falta de humildade, da minha resistência à mudança, do meu orgulho, do que da opinião da pessoa. Então, essa resistência precisa ser questionada, essa defesa precisa ser questionada. Não que vai ser peito aberto agora, me fale o que quiser, me xingue, que tá tudo bem. Qualquer um, não. Não, mas tem que ser julgado sobre todos os ângulos e não só reativamente agir conforme o impulso vem. Se eu tô me defendendo, eu tenho que questionar por que eu tô me defendendo. Por que será que ouvir isso me dá tanta raiva? Por que será que ouvir isso me deixa tão chateado ou tão triste? É porque é uma mentira ou é porque é uma verdade que eu não quero admitir? Então, tem que ser feitas perguntas inteligentes para lidar com a vida. A vida é feita de perguntas difíceis e a gente tem que ser capaz de pausar as nossas emoções, reações e impulsos e dar um passo atrás e olhar para o cenário por inteiro. E eu acho que isso, de certa forma, é inteligência emocional. Tem um episódio sobre isso, tem 2, para falar a verdade, 2 episódios, um só em áudio e outro com vídeo também. E é muito interessante como você tem uma decisão a tomar diante da nossa resposta ao que nós ouvimos. Então, quando alguém me dá um feedback, eu posso dar um passo atrás e questionar, como a Gabi estava falando, o que eu estou sentindo, mas também eu posso questionar o quanto essa informação vai ter espaço na minha vida ou não. E eu acho que aí é outra parte da moeda que às vezes a gente também não se fala muito, a gente não sabe dosificar. Dosar, acho que é melhor. Dosar. A gente não sabe dosar. Então, como que nós fazemos? Ou eu vou na defensiva, então eu não quero nada dessa informação, toda essa informação é uma mentira, ou capacho. Ai, meu Deus, é a real verdade sobre quem eu sou. Não, calma aí.
Eu tô ouvindo algo, tô me dizendo, eu dou aquele passo atrás, pauso emoções, pauso opiniões, pauso tudo. Cara, isso condiz com o que eu tô vendo dentro de mim nos últimos tempos? Cara, essa pessoa tem razão? Eu de fato tô fazendo isso? É a primeira vez que eu tô vendo? É a primeira vez que alguém tá me falando sobre isso? Sabe assim, perguntar. E aí o que eu faria? Eu iria para algumas pessoas mais maduras do que eu e que me conhecem. E eu perguntaria, cara, me contaram, você acha? O que você acha? Qual que é a tua opinião sobre o meu orgulho? Você acha que eu sou uma pessoa que reage desse jeito? Você acha que eu sou uma pessoa que isso, aquilo? Não precisa falar, fulano falou que eu faço. Não. Não precisa expor ninguém. Mas chegar para pessoas que te conhecem, que são maduras e falar, você enxerga tal coisa em mim? E se abrir a mais feedback ainda. Olha que loucura. Algo que pode trazer uma sobriedade, um lugar bom, saudável para feedback, são muitos feedbacks. São vários feedbacks. Eu sempre gosto de pensar que é o que pessoas inteligentes fariam. Muito bom. Porque uma situação eu recebo um feedback. Eu posso ser improdutivo e responder com raiva, pegar a raiva da pessoa que tá falando aquilo, ou ser capaz de não fazer nada, ser passivo, só ceder, ou eu posso desenvolver aquilo para que aquela situação desconfortável gere mais fruto ainda. Então eu posso me aproveitar da situação para ela ainda ir além do que só uma conversa. Por isso que a gente fala de inteligência emocional, porque é isso. Eu posso reagir conforme as minhas emoções, e a maioria de nós, as nossas reações, vão nos levar para um lugar de inferioridade, de se sentir atacado, de se sentir rejeitado, ou de o orgulho ser ferido, o ego ser ferido, e receber um feedback negativo. Ou que exponham e daí tal fica, coisa. sabe, ego ferido é ego frágil, assim, né? Que fala de, tipo, tá ali vivo demais, inflamado demais, e daí reativo demais. E não funciona assim. Então, ser inteligente envolve, que a Ana falou, dar esse espaço para trás e não tentar sustentar tanto o ego, o orgulho e ser humilde. Eu acho que a palavra para desenvolver esse lugar de inteligência e de não receber isso como rejeição é colocar humildade. Humildade não é inferioridade, não é ser o capacho. O capacho não está sendo humilde. O capacho está se anulando, e ser menos do que você é falta de humildade também. E quem se defende também não está sendo humilde. Então, é humildade, é se colocar exatamente como você é. E como a gente já vive falando, nós, sendo quem nós somos suscetíveis ao erro, somos suscetíveis a realmente ter pisado na bola em algumas situações, e muito suscetíveis em poder melhorar. Então, se tem uma coisa que a gente pode nessa vida, é ser gente melhor. Sim, é crescer, então, é avançar. eu aproveito essas situações para isso, e não me apego. Não. E é muito chocante, porque assim, vamos lá, pensa você. Se você fosse a pessoa que vai falar algo para alguém, que você olha, alguém que você ama, alguém com quem você trabalha, e você vai trazer sua opinião acerca de um ponto cego ou algo que tá fora de lugar, que tem espaço para a pessoa crescer. Como é o teu coração para com aquela pessoa? Você tá querendo destruir aquela pessoa? Você tá querendo, tipo, mostrar o quão fraco, horrível? Provavelmente a tua resposta vai ser não. Se você tá querendo destruir outra pessoa, meu amor, vamos conversar. Não é certo, tá bom? Nem não faz é legal. essa conversa. Não. Mas assim, se você normalmente a gente traz uma opinião, não opinião, mas a gente traz uma observação acerca de uma situação, uma atitude, algo, para que a outra pessoa cresça, para que a outra pessoa melhore, para que saia desse lugar. Certo? Então, é também dar o benefício da dúvida para outra pessoa. Se tem alguém que tá tendo a coragem de chegar para mim, de dizer, Aninha, cara, eu tô vendo isso na tua vida. Olha, tal atitude, o jeito que você lidou com isso não foi legal. Ou, cara, essa pessoa tá procurando o melhor para mim.
Essa pessoa tá querendo que eu cresça. Essa pessoa enxerga a minha capacidade de ser mais do que aquela circunstância, de ser mais do que aquela atitude. Então, muito pelo contrário, não é um lugar de querer me destruir, mas é um lugar de me querer ver melhor, me querer ver crescendo, me querer vendo realmente quem eu sou. E se eu sou sincera, eu dou graças a Deus por todas as pessoas que lutaram por mim. Porque é isso que a pessoa tá fazendo quando dá um feedback. Essa pessoa tá lutando por mim, quando eu não tô lutando por mim mesma, talvez. Quando eu talvez não esteja percebendo certas coisas. Quando eu... Principalmente se são pessoas que você sabe que amam você. Sim. Que não é uma Sim. qualquer que tá querendo te manipular ou querendo que, sabe, relacionamento tóxico. São pessoas que têm uma história de relacionamento de amor provado com você, ela não tá querendo te destruir, ela não tá querendo te manipular, ela tá querendo o seu bem, te elevar. E eu acho que algo que é interessante, talvez uma estratégia, até nesse final de ano, uma pessoa marcou um café comigo e com ele, e nem é uma pessoa assim que a gente vê todos os dias, mas ele sentou e falou, eu queria um feedback de vocês. Me falem o que vocês conseguem enxergar em mim. E daí a gente ficou assim, tá. E daí Intenso, a gente foi falando assim, e no final a gente falou, desculpa. Porque daí a gente falou várias coisas assim pra ele, mas eu fui pensando agora aqui nessa nossa conversa, se adianta, sabe? Procura pessoas que você confia e pergunta, o que você tá vendo em mim? O que você viu em mim em 2022 que você acha que talvez eu pudesse melhorar em 2023? Tem gente que é de empresas maiores que tem essas coisas de feedback 360. Então, todo mundo dá feedback de todo mundo. Ou simplesmente hoje tem essa cultura de avaliação, entre aspas. É que quando a gente pensa de avaliação, a gente pensa em nota na escola. Então, se eu passei, eu não passei de ano. Mas não é. Quando a gente fala dessa coisa de feedback, de avaliação, não é que você vai ser reprovado, você vai ter que repetir de ano. Mas é uma visão externa das tuas ações. Entende? Então, é um lugar muito mais de, cara, eu quero crescer, eu quero ver se o que eu tenho, como eu tenho vivido é realmente o que eu acho que eu tenho vivido. Sim. Porque às vezes, gente, sério, ponto cego é um negócio. Eu lembro quando... Ai, lá vou eu contar a história. Eu lembro quando eu vim pra cá pra F-Hop em 2013. A F-Hop nem tinha nascido, eu já tava aqui. E aí eu lembro que 2014, 2015, cara, eu tinha muitos pontos cegos. Mas, meu Deus! E assim, foi uns anos que o Senhor escolheu pegar e acender a luz e fazer assim, ó, pá! Sabe assim? Algo bizarro. Algo bizarro, sério. Bizarro, bizarro, bizarro. E aí, o que rolou? O Senhor acendeu a luz e eu não soube lidar com esses podres. E graças a Deus, que o acender a luz de Deus foram pessoas vindo me dar feedback. Só que essas pessoas não simplesmente falaram, Ana, A, B, C, D, E, mude, cresça. Não. Foram pessoas que me pegaram da mão, falaram, Aninha, a gente tá vendo A, B, C, vem com a gente. E, tipo, caminharam comigo. Mano, como eu sou grata por esse processo, por esse feedbacks, por esse... Eles compraram a briga comigo. E isso é um feedback bíblico. Então, quando eu vou trazer algo para alguém, eu estou disposto a caminhar junto a essa pessoa para o crescimento nessas áreas. E eu sei que a gente está falando da gente. E eu sei que você talvez vai estar em situações onde a pessoa não vai te pegar da mão e caminhar contigo. Mas vai ter momentos que sim. Então, por que não se adiantar, como a Gabi estava falando, e procurar esse tipo de pessoas? Procurar esse tipo de pessoas que vão te dar a mão, onde você vai chegar e vai falar, cara, vem comigo, me ajuda a crescer. Vamos caminhar juntos? E eu te asseguro que vai ter gente na tua vida. Eu tava pensando aqui que eu acho que um mecanismo a ser amadurecido na nossa cabeça, eu tô falando pela minha cabeça perfeccionista e autoexigente, é o normalizar que a gente não vai ser perfeito. Que não é o fim do mundo se eu tenho problemas. E se eu sou alguém que tem áreas que são feias. A gente vive falando isso aqui porque
eu vejo isso na clínica, eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso nos discipulados, nas conversas, nas amizades. A gente tem grande exigência em cima de nós, então falar a respeito de coisas que estão incompletas, às vezes dá um desespero na cabeça do perfeccionista, que é tipo, meu Deus, é o fim do mundo. Eu tenho problema nisso. E outras pessoas estão vendo. Piorou. Então, cara, baixa o nível de surto, de que existe essas coisas, para que o feedback também não seja a morte, o fim do mundo, descobrir que a gente tenha problemas, porque a gente tem problemas, a gente enxergando, a gente tem problemas. I'm sorry, nós temos. Nós temos problemas. Você tem problemas. Que delícia de episódio, essa né? É a boa notícia do dia. Nós temos problemas. Que delícia de episódio. Problemas internos, externos, no alto, no baixo. Tudo, mano. Todos os lugares. Então, assuma que você tem problemas. Porque se alguém... E eu tava pensando isso hoje... Engraçado, eu tava pensando hoje a respeito da minha mãe. Que eu tava conversando com ela, e daí uma situação X, e eu pensando assim, meu Deus, a minha mãe, ela sempre dá a dúvida de que pode ser que ela não saiba tudo sobre aquele assunto. Que legal. E que ela tenha que aprender. E daí eu pensando, porque nessa conversa com ela foi muito isso, sabe? Tipo, ela não tinha todas as respostas, e no início da conversa ela tinha uma opinião sobre aquilo, mas no meio da conversa ela falou assim, pode ser que... E cresce, sabe? Então, ter a oportunidade de duvidar de que você saiba de tudo e de que você está completo, porque você não está. E as pessoas mais sábias que eu conheço, as pessoas mais inteligentes que eu conheço, são pessoas assim, que se colocam em dúvida sobre o quão completos e plenos e resolutos que são. Se a gente se questiona, a gente tem uma nova oportunidade ali para crescer e para ser mais sábio da próxima. Que é o ser ensinável. Tipo, se você cresceu na igreja, se você tá na igreja há algum tempo, você vai ouvir esse termo demais. Porque o Senhor nos chama a sermos ensináveis. E a gente acha que ser ensinável é tipo, sei lá... Sentar na escola bíblica dominical. Exatamente, tipo, ir em aulas. Não. É você ter uma opinião, é você ter algumas questões que você olha, não, cara, é assim. Mas a outra pessoa, tipo, dar o benefício da dúvida pra outra pessoa, sabe? Tipo, abrir... A questionar coisas que talvez você achava que eram absolutas, sobre situações, sobre você, porque simplesmente nenhum de nós é absoluto, só Deus. Sim. Nenhum de nós tem o conhecimento. E assim, eu tô falando tudo isso, tá? Mas veja bem, eu sou a pessoa mais de extremos e de absolutos que você vai conhecer. Olha meu jeito de falar. Eu sou a pessoa de... É minha personalidade. Eu sou super fechada no meu tipo de opinião. Quando eu falo de forma categórica. Então, isso tem sido algo também que o Senhor tem me levado na minha jornada de maturidade, de até mesmo policiar a minha forma de falar as coisas. Porque, mano... Pode ser que essa não seja a verdade absoluta sobre o mundo. Não. E só porque eu tenho uma opinião, não quer dizer que ela seja verdade. De onde vem minha opinião? Normalmente... ela surge. Eu só acho que é assim. Porque eu sou intuitiva. Então, assim, por quê? Eu sinto. Eu sinto. Que isso? É uma beleza, minha gente. Mas, enfim. Mas então tem essa questão também de sermos ensináveis de um padrão bíblico. Que não é ir em aula. Que não é ter certificados de escolas. Mas é ser humildes o suficiente para entender onde estamos e para ouvir o que outros, em outros lugares, estão falando ao respeito. Tipo, é ter um coração aberto, é ter ouvidos abertos. Isso é ser ensinável. E se você já nos escuta aqui, você já percebeu que a gente não traz fórmulas prontas sobre nada. Então, não tem uma fórmula como receber feedbacks. E uma fórmula fácil. É sempre uma fórmula do diálogo, é sempre uma fórmula de dar o zoom out da vida e questionar pontos que talvez são questionáveis. É o lugar de fazer terapia, é o lugar de conversar com outras pessoas. Não tem uma fórmula de faça isso e vai dar certo. E cada situação vai ser uma nova situação. Então, é desenvolver a vida e ter paciência com a vida. Porque não tem essa... Não é química e física. Não. Fórmulas prontas. Não tem. Não. Você vai ter que descobrir a sua fórmula. Você vai ter que fazer isso em conversa, em diálogo com você, com o Senhor, com a vida. Então... Pedir para o Senhor
te dar pessoas que vão ser lugares seguros para você, para ter feedback, pedir para o Senhor te ensinar a ser uma pessoa segura, e a gente já falou sobre isso, a ser uma pessoa segura para talvez influenciar o lugar onde você está e mudar o tom dos feedbacks. Então tem várias dinâmicas que podem acontecer dentro desse tema, mas acho que o ponto central é que não se trata de uma rejeição de a quem você é, mas um lugar de possibilidade de crescimento. E quanto mais eu estiver aberto a ouvir sobre isso, mais eu vou crescer. Então, quanto menos medo eu tiver, quanto menos resistência eu tiver, quanto mais eu questionar a minha posição, mais crescimento eu posso experimentar. Então, feedback é gostoso. Seja inteligente. Se a vida te der limões, Faça limonada. é isso, gente. Um beijo. Fiquem bem. Tchau. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber Se inscreve no canal, deixa seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.